Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar todos os que estão presentes nesta sessão, caros diretores e diretoras de agrupamentos de escolas, caros colegas e caros convidados, o Dr. Alexandre Obencristo, professora doutora Ilana Ribeiro e também o Plano Nacional de Leitura 2027, que estará aqui representado também. Gostaria de começar por agradecer aos convidados a disponibilidade para participarem nestas sessões paralelas das Jornadas Mais, dedicadas aos instrumentos de apoio à leitura. O meu nome é Helena Fonseca, faço parte da estrutura de missão do PNPSE e estou aqui acompanhada pela minha colega de equipa, Ana Neves, que vos dará todo o apoio durante a sessão. Vamos agora, muito rapidamente, dar apenas umas breves informações para o decorrer desta sessão da melhor forma possível. Portanto, vou partilhar o ecrã. Aviso também que a sessão está a ser gravada, já desde a primeira sessão, e, portanto, vai continuar a ser gravada esta também. Portanto, esta sessão paralela é dedicada ao tema 2, instrumentos de apoio à leitura. Algumas recomendações e informações: a sessão será gravada para tratamento interno e eventual disponibilização posterior. Os microfones devem estar todos desligados. Quem não estiver a intervir, mantenha o microfone desligado durante a sessão, só apenas no fim pode colocar questões. Durante as apresentações dos convidados, caso haja algum microfone ligado, eles serão desligados por nós. Recomenda-se o uso de auriculares para evitar eco, feedback e outros ruídos de fundo. E caso tenham problemas de recepção do som, desligar o vídeo assegura sempre uma melhor largura de banda. Pedíamos para não fazerem testes de partilha de ecrã durante as intervenções e para verificarem o vosso nome na lista de participantes e caso não esteja escrito de forma a identificar-vos, pedíamos para renomearem para nome, apelido e o nome da escola, como aqui apresenta no ecrã. Para participarem, haverá um espaço no final e para isso podem pedir para intervir no chat. Se não conseguirem utilizar o microfone, podem escrever as perguntas diretamente no chat ou então levantar a mão usando a ferramenta Zoom correspondente. Após o final da sessão e antes do início da próxima, podem fazer sair no canto inferior direito. Portanto, este tema 2, instrumentos de apoio à leitura, insere-se no plano 21-23 Escola Mais, integra-se na ação específica Ler, Conhecer, Aprender, Ensinar, que é uma das ações inseridas no domínio Mais Leitura e Escrita, que pertence ao eixo Ensinar e Aprender deste plano 21-23. Desta medida, esta ação específica Ler, Conhecer, Aprender e Ensinar tem como objetivos identificar o mais precocemente possível fragilidades na aquisição de competências leitoras e apoiar os professores disponibilizando ferramentas digitais para a aprendizagem da leitura. Portanto, esta medida, no âmbito deste plano, prevê a disponibilização de acesso livre a materiais didáticos e meios de aprendizagens em ambientes digitais, para que possam os professores aferir as competências envolvidas na aprendizagem da leitura, identificar alunos com dificuldades específicas e também selecionar materiais e ferramentas que possibilitem uma intervenção universal neste domínio e, em particular, nas dificuldades específicas identificadas. Também tem a função de divulgação e promoção de metodologias, procedimentos e recursos com informação científica que contribua para as opções pedagógicas fundamentadas e é nesta última finalidade que nós estamos aqui nestas jornadas. Portanto, a nossa sessão vai ter 50 minutos, vou ser moderadora e a Ana vai dar apoio. E temos como convidados o Dr. Alexandre Obencristo, a doutora Ilana Ribeiro e o PNL, embora não esteja presencialmente representado, vai estar aqui também a apresentar a sua plataforma Ler. Portanto, depois desta breve abertura, vamos então passar às comunicações dos nossos convidados. Relembro que tem 10, no máximo 12 minutos e um espaço final para questões que será de 15 minutos. Portanto, após esta apresentação, gostaria também de referir que os nossos convidados têm desenvolvido um trabalho que vai ao encontro dos objetivos desta ação específica, do Plano 21-23 Escola Mais, que estão relacionados, neste caso, com plataformas digitais de apoio à aprendizagem da leitura, considerando as finalidades, que são diferentes, e também públicos diversificados.
Portanto, vamos ouvir durante cerca de 10 minutos cada um dos nossos convidados. Passo então a apresentar o nosso primeiro convidado, o Dr. Alexandre Homem Cristo, com mestrado em Política Comparada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, geriu projetos internacionais financiados pela Comissão Europeia, nomeadamente em experimentação de políticas públicas na área da educação, em parceria com vários ministérios da educação de países membros da União Europeia. Foi conselheiro do Conselho Nacional de Educação e desempenhou funções de assessor parlamentar no âmbito da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura. Tem várias publicações nas áreas das políticas públicas na educação e também capítulos temáticos em obras coletivas, sendo também colunista do Observador, publicando regularmente ensaios de análise a políticas públicas de educação. Integra o Conselho Consultivo da SEDES. É presidente da QIPP, entidade parceira da Lexplore para Portugal, sendo o coordenador do projeto Lexplore Mais Leitura. Vai falar-nos um pouco deste recurso digital e, assim, passo-lhe a palavra. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, doutora Helena, pela introdução. O meu nome é Alexandre Homem Cristo, represento a KIP. A KIP é a entidade parceira da Lexplore e que, portanto, é a coordenadora do projeto Lexplore Mais Leitura, que tem este apoio da ferramenta para a aferição da capacidade de leitura dos alunos através de uma ferramenta digital. O tempo, eu agora também tenho aqui um cronómetro para ter à minha frente, portanto eu vou tentar cumprir os timings que a doutora Helena nos impôs. Vou começar por uma apresentação que vos explicará o funcionamento da ferramenta e depois mostrar-vos-ei um portal web onde terão acesso aos resultados para que percebam os dois momentos, que é o momento em a utilidade da ferramenta e como é que ela é aplicada nos rastreios aos alunos, e um segundo momento é como é que os resultados podem ser utilizados, consultados e o seu potencial. Portanto, vou partilhar tela com a apresentação, aqui vai, presumo que estejam a ver. Ora, vamos a isso. Portanto, o que é a Lexplore? A Lexplore é uma ferramenta que é inovadora e é de rastreamento ocular. Aqui o rastreamento ocular significa, na prática, é uma ferramenta que baseia a sua análise no acompanhamento do movimento ocular dos alunos no momento da leitura, ou, para ser mais preciso, no momento de duas leituras, porque há um momento de leitura em voz alta e há um momento de leitura em silêncio, e em ambos os momentos há o recolha da informação do movimento ocular dos alunos. Essa informação recolhida em vários indicadores que eu já vou explicitar é depois analisada por um algoritmo que foi trabalhado num projeto de investigação do Karolinska Institute na Suécia e produz um resultado automatizado. Portanto, estamos a falar de um exercício que demora 4 minutos, 3 a 4 minutos, consoante a velocidade também, a fluência do aluno, naturalmente. 3 a 4 minutos para aplicar, resultados instantâneos no portal e uma visão comparável, isto é, uma forma de poder ter os resultados comparáveis entre os vários alunos ou entre as várias turmas, de uma forma muito fidedigna e muito válida até do ponto de vista científico. Os indicadores que estão aqui em causa são 5, 2 deles relacionados diretamente com a leitura, portanto são uma espécie de desdobramento do mesmo indicador, que é a velocidade de leitura em palavras por minuto e em caracteres por minuto, e outros 3 indicadores que estão associados à fluência da leitura. Estamos a falar dos tempos de fixação, portanto o ponto de fixação do olhar numa palavra enquanto está a ler uma frase, quanto tempo é que o olho fica parado naquele momento de leitura, a distância sacádica, que é no fundo a distância entre os vários pontos de fixação que o olho vai tendo no momento da leitura, na leitura de um pequeno parágrafo, e a frequência de regressão, isto é, a frequência que o olho, estando a acompanhar a linha, vem atrás e depois volta a acompanhar a linha. O que é que como é que estes indicadores se leem? Portanto, é muito simples. O tempo de fixação, quanto mais curto for o tempo de fixação, mais fluente é o leitor, ou seja, menos tempo o olho esteve pousado naquele sítio. Quanto maior for a distância sacádica, isto é, quantos maiores forem os saltos do olho nos diferentes pontos de fixação, entre os pontos de fixação, mais fluente ou mais treinado está o olho, portanto mais fluente é o leitor. E
quanto menor for a frequência de regressão, ou seja, menor a frequência com que o olho vem atrás na linha quando está a ler, mais fluente é o leitor. Os 2 momentos de leitura recolhem esta informação e cada um desses momentos é seguido de 3 perguntas de compreensão de leitura para, no fundo, verificar que o aluno, para além do seu movimento ocular, está a fazer uma leitura a partir da qual consegue extrair a informação do conteúdo do texto. Um texto que é muito simples. Estamos sempre a falar de textos que não requerem propriamente interpretação. São textos muito simples, onde o objetivo não é testar a capacidade interpretativa dos alunos, mas sim o seu comportamento ocular no momento da leitura. Estes são 2 testes a alunos diferentes, uma mancha gráfica que, de certo modo, sintetiza a forma como os indicadores são trabalhados. Do lado esquerdo, verão que temos bolhas que representam os tempos de fixação. Essas bolhas são grandes, o que significa que o aluno que estava a ler do lado esquerdo ficou tempo parado naqueles pontos de fixação, ficou muito tempo naqueles pontos de fixação. Verão também que as bolhas estão muito próximas umas das outras, o que significa que as distâncias sacádicas são curtas, o que significa que há menor fluência de leitura, e verão que há uns zigue-zagues, nomeadamente quando salta da primeira para a segunda linha, vê-se que há duas linhas ali nesse zigue-zague, o que mostra que o olho veio atrás e veio à frente, veio atrás, veio à frente, portanto teve ali um momento de hesitação. Se compararem com o que acontece no texto, no pequeno texto do lado direito, e reparem, quando eu digo textos, estou mesmo a falar de textos que têm esta dimensão, portanto são coisas muito curtas, verão que as bolhas são mais pequenas, portanto bolhas significa tempos de fixação curtos, as distâncias das bolhas são maiores, portanto significa que o olho dá saltos maiores entre estes pontos de fixação, e veem também que, do ponto de vista do movimento, as linhas mostram que há um movimento contínuo e, portanto, poucas vezes, pouca frequência de regressão, o que significa que o leitor do lado direito tem boa fluência de leitura, muito melhor que a do aluno do lado esquerdo. A aplicação do teste realiza-se mais ou menos nestes moldes, ou seja, e quando eu digo mais ou menos, significa que isto não é uma disposição na mesa rígida, podem adaptar-se ao equipamento que tiverem, neste caso a mesa pode ser quadrada, pode ser outra forma qualquer. O objetivo é que não estejam frente a frente, isto é, que o adulto não esteja por cima do ecrã do aluno, que é para o aluno não se desviar a atenção do monitor que tem à sua frente. Como veem, do lado do adulto há um portátil, esse portátil está com uma espécie de painel de monitorização e de aplicação do teste. Do lado do aluno temos uma tela branca que aparece o texto e, portanto, a única coisa que o aluno tem de fazer é ler o texto. Por baixo dessa tela, portanto, desse monitor do aluno, verão, há uma espécie de dispositivo comprido que parece um stick, que também está ligado ao portátil. Esse é o dispositivo que faz o rastreamento ocular e que extrai toda a informação no momento da leitura e que está a apontar para os olhos do aluno e, portanto, está a acompanhar o seu movimento ocular. A vantagem deste teste é que, de facto, ele é muito rápido e é muito simples de aplicar. Portanto, do ponto de vista da aplicação, é rápido, simples e é pouco exigente do ponto de vista dos recursos humanos, na medida em que nós também recomendamos, e tem sido a experiência de implementação, não depender dos professores para a aplicação, mas sim contar com os professores para depois consultarem os resultados e tirarem proveito da informação, mas não serem os professores a aplicar os testes. Como são testes de 3 a 4 minutos, é relativamente simples o aluno sair da sala de aula quase como se fosse para a casa de banho, quer dizer, uma pausa na sua frequência da sala de aula que não interfere com a sua aprendizagem, que não obriga também o professor a interromper o seu trabalho e, portanto, os alunos vão fazendo à vez a saída da sala, organizados por uma equipa de apoio pedagógico, uma equipa multidisciplinar, psicólogos, ou então até, em alguns casos, é a nossa experiência também, responsáveis da biblioteca escolar. Enfim, isto fica sempre ao critério da escola ou do agrupamento, qual é a pessoa que deve assumir a coordenação da implementação dos testes, mas o importante é que não recaia sobre os professores, precisamente para que seja uma ferramenta útil na consulta dos resultados e não um problema na gestão do seu tempo,
que já é, como nós todos sabemos, particularmente apertado. A informação que fica acessível no portal é uma informação muito ampla. Quando eu digo muito ampla, significa que ela pode ser útil tanto a professores como a coordenadores pedagógicos e diretores. Porquê? Porque vai de vários níveis, desde os resultados individuais de um aluno, e quando eu digo resultados não estou a falar de apenas um teste, mas todos os testes que o aluno aplicar, e portanto se o aluno aplicar testes ao longo, vamos imaginar, de todo um ciclo de aprendizagem, o primeiro ciclo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e 2 ou 3 avaliações por cada um destes anos escolares, nós vamos ter todos esses dados a aparecer nas curvas gráficas da sua evolução, a serem comparados também com os resultados da escola, com os resultados da turma e com os dos seus colegas. E, portanto, a informação é muito rica a nível individual, mas também a nível mais macro, a distribuição dos desempenhos por turmas, pelas escolas de um agrupamento ou até a nível do agrupamento como peça inteira. Ou seja, dá uma visão global, como dá uma visão micro, consoante as necessidades do utilizador que estiver a consultar os resultados. Portanto, os benefícios são, sintetizando, a possibilidade de detectar precocemente as dificuldades em leitura, e nomeadamente quando estamos a falar de primeiro ciclo, nem sempre é fácil identificar essas dificuldades, porque nem todos os alunos têm o mesmo ritmo de aprendizagem da leitura. Neste caso, como estamos a medir o comportamento ocular, aparecem esses dados, portanto, esses padrões de leitura aparecem muito rapidamente, portanto, são muito transparentes nos diagnósticos e, portanto, permitem-nos logo perceber se há um aluno que terá dificuldades particulares na leitura, da mesma forma que rapidamente identifica alunos que sejam fluentes, portanto, permite-nos fazer um retrato muito rápido de qual é o nível dos alunos na leitura de uma forma logo muito sistematizada e objetiva. Isto poupa muito tempo aos professores. Eu recordo que há, por exemplo, os testes de velocidade com um cronómetro e um texto impresso é algo que já é feito em algumas escolas manualmente. Aqui a vantagem é que não só há a leitura silenciosa, que normalmente não é possível fazer manualmente, como outros indicadores que estão medidos e indicadores que são medidos com uma fiabilidade científica que não requerem essa subjetividade de quem é a pessoa a aplicar o teste. Portanto, é um critério muito objetivo e que permite, portanto, a comparação dentro de um agrupamento. E poupa tempo também na análise, porque a análise é imediata e não obriga, portanto, ao tratamento dos dados. Os dados são tratados automaticamente, o que permite, portanto, que o tempo que se poupa aí seja depois investido onde ele é realmente necessário, que é no acompanhamento dos alunos, permitindo perceber quais são os alunos que precisam de determinado tipo de estímulos ou determinado tipo de intervenção pedagógica. O acompanhamento, portanto, dos dados permite também fazer uma monitorização de mais médio a longo prazo, porque são dados longitudinais, ou seja, a utilização longa da ferramenta permite ter dados também ao longo de todo esse tempo e permite tomar decisões não só do foro pedagógico, mas também do foro à própria organização da escola, porque dá muitas evidências para a tomada de decisão se orientar. Já estou nos 12 minutos e, portanto, vou saltar rapidamente para o portal, mas só para dizer então que em Portugal nós já implementámos durante um ano letivo em fase piloto, já apresentámos, temos uma relação simpática com a Microsoft Portugal que nos tem convidado para participar em alguns eventos grandes, já aplicámos ao Sr. Primeiro-Ministro também o teste, e, portanto, ou seja, já tivemos assim a oportunidade de fazer alguns eventos onde apresentámos a ferramenta. Mais importante do que isso, fizemos-lo com escolas durante uma fase piloto e estamos agora a fazê-lo com municípios inteiros, agrupamentos de escola de municípios inteiros, portanto, temos muita informação e muito bom feedback da parte das escolas e dos docentes que estão a utilizar. Eu salto já para a parte do portal, porque quero mostrar-vos como é que podem depois consultar os resultados. Portanto, uma coisa é a aplicação do teste, que eu disse-vos que não dependeria de um professor, que não deveria depender. Outra coisa é consultar os resultados, aí sim, nós queremos que todos os envolvidos na comunidade da escola, neste caso não estou a falar dos pais naturalmente, mas estou a falar das direções pedagógicas, da direção do agrupamento, dos docentes, das coordenações a vários níveis, até do apoio individualizado de cada um dos alunos, terem acesso a estes resultados. Os resultados aparecem sempre assim a nível macro, e aqui o nível macro é o agrupamento, temos a distribuição dos alunos por percentis,
níveis baixo, abaixo da média, média, acima da média e alto, aqui, portanto, neste gráfico circular. A informação pode aparecer por ano de escolaridade também, aqui é a mesma informação, mas em linha, não é? Portanto, em barras coloridas, mas em linha. Portanto, consegue-nos dizer no agrupamento, portanto, incluindo todas as escolas do agrupamento, como é que está a distribuição dos alunos, por exemplo, no segundo ano de escolaridade. Este branco significa que ainda não conseguem ler, este, que é no primeiro ano, é normal, sobretudo se a avaliação for aplicada no início do ano, no primeiro trimestre, por exemplo. Mas aqui no segundo ano, por exemplo, já não é tanto o caso. E, portanto, temos esta informação por ano de escolaridade. Depois podemos escolher qual é a escola que queremos consultar. A informação a nível macro é sempre apresentada desta forma, mesma coisa para as turmas, até que chegamos ao nível do aluno, que era o que eu vos quero mostrar, que é diferenciado. Portanto, aqui estamos dentro da turma, escolhemos um aluno que pode ser este. Aliás, peço desculpa, queria-vos mostrar só aqui uma coisa antes da turma. Tem aqui vários parâmetros que podem depois escolher. Por exemplo, se quiserem selecionar a velocidade média de leitura, aparece, a tabela é dinâmica e, portanto, podem escolher quais são os indicadores, a data de nascimento, o ano de escolaridade, enfim, se estão na mesma turma, isso não é diferenciado, mas, por exemplo, a data em que realizou o teste ou a velocidade, enfim. A tabela é dinâmica e serve, no fundo, os vossos interesses também de consulta da informação. Vamos clicar então num aluno, há bocadinho, não sei qual é que tinha clicado, pode ser agora esta menina, isto é tudo fictício, portanto, esta Eduarda Esteves. Esta aluna, portanto, temos aqui os resultados desta aluna, ela tem aqui um percentil que está na média, mas que já é um percentil, enfim, relativamente no limite dos desempenhos médios, portanto está a médio baixo, digamos assim. Tem aqui os seus resultados em quantificação, média de velocidade de leitura, em voz alta, em silêncio, uma Lexplore Score, que é é uma métrica da própria ferramenta que permite fazer comparações mais amplas com outros contextos, os tempos de fixação, que também estão aqui, nas palavras onde isso aconteceu, e depois aqui os gráficos de comparação, por exemplo, vamos escolher o de velocidade, que enfim, que é aquele que normalmente as escolas mais utilizam, ou pelo menos estão mais habituadas ou estão mais familiarizadas. Tem aqui as métricas, portanto, é o desempenho do aluno, a média da escola nesse mesmo período, ou então a Lexplore Score. A Lexplore Score que permite ter uma espécie de expectativa. Nós sabemos para aquela idade o que é que seria expectável, qual era o resultado mediano, e é assim que nós sabemos como é que o aluno se coloca naqueles percentis. Agora, a última informação que eu partilho convosco é esta, é que, de facto, como o teste não é aplicado muito para além destes dados quantificados e, portanto, querer descobrir precisamente porque é que um aluno teve um desempenho acima ou abaixo das expectativas, ou quais foram as entoações, porque atenção que nós aqui estamos a medir comportamento ocular, não estamos a medir o som, mas o professor pode querer ouvir a gravação e, portanto, chega aqui e reproduz a gravação. E a gravação é reproduzida de forma gráfica e com som, ou seja, neste momento o professor está aqui a ver as linhas, está a ver o movimento ocular, está a ver as bolhas, que são os tempos de fixação. Como veem, elas são muito próximas umas das outras, portanto, as distâncias sacádicas são baixas, são pequeninas, o que mostra que ele não é muito fluente. As bolhas são tamanhos médios, já estão assim um bocadinho crescidas, e, portanto, já mostra que o aluno tem algumas dificuldades, que não está muito à vontade ainda na leitura. E, portanto, tem este movimento todo. Portanto, aqui, como vê, tem um movimento, tem a representação gráfica da leitura, e também tem o som, que eu não vos estou agora a reproduzir, mas o som permite, de uma perspectiva qualitativa, o docente ou a pessoa que estiver a consultar os resultados, fazer a sua própria avaliação de algumas imperfeições de leitura que o aluno possa ter noutras dimensões que a escola e quem está a acompanhar o aluno considera relevante, como, por exemplo, a entoação, ou às vezes os alunos enganam-se de uma palavra, esse tipo de informação que queiram recolher. E depois também temos aqui no final as respostas certas e erradas que os alunos tiveram, que é a parte da compreensão. Eu insisto na parte de compreensão, como os textos são muito simples, as perguntas também são muito simples, é só para testar que o aluno estava atento ao que estava a ler e não são perguntas de interpretação. Pronto, já ultrapassei o meu tempo, peço desculpa e obrigado pela tolerância. Obrigada. E deixo, pronto, se houver alguma questão, depois deixem no chat, sim, por favor. para o fim, sim, ou no chat ou no final. Sim, obrigada. Obrigado. Vou passar então a palavra para a nossa segunda convidada,
a professora doutora Yolanda Ribeiro, que é doutorada em Psicologia da Educação pela Universidade do Minho e docente na Escola de Psicologia desta universidade. Desempenha também e desempenhou funções de coordenação de mestrado e doutoramento e coordena o grupo de investigação em linguagem, leitura e escrita. É autora e coautora de inúmeras publicações, papers, livros e capítulos, tanto a nível nacional como internacional na área da leitura, e também é coautora de provas de avaliação da leitura, de programas de intervenção em literacia emergente e programas de promoção da compreensão leitora. É uma das coordenadoras científicas de recurso digital Ensinar a Aprender Português, recurso tecnológico para o ensino do português e para apoio e recuperação das aprendizagens dos alunos do primeiro ciclo. E é sobre este recurso que nos irá falar. Passo-lhe então a palavra, doutora Yolanda. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu vou começar por compartilhar a minha tela. Que me fugiu. Bom, esta é uma plataforma interativa e eu teria todo o gosto em ter a possibilidade de mostrar como é que nós temos atividades multimédias, vídeos e outras que permitem o ensino explícito do português. Não é possível neste professora, espaço. se calhar, eu até diria que nesta sessão, como estamos adiantados, se calhar até é possível. Se for possível. Então, eu vou primeiro... se tivermos tempo, até conseguimos. 2, 3 minutos. Ok, então, obrigada. Se for possível, eu faço primeiro a apresentação e depois abriria uma atividade da plataforma, pode ser? Pronto, então, se nós tivermos então possibilidades, eu abrirei pelo menos uma atividade para se perceber o modo de funcionamento. Esta plataforma, isto é uma informação importante, uma vez que eu não terei possibilidade de explorar toda a complexidade que a plataforma comporta, ela já tem atividades do primeiro ao terceiro ano de escolaridade. Para tal, eu convido todos os senhores diretores a partilharem este link e também acederem ao mesmo se o entenderem, com os professores do primeiro ciclo, com os professores da educação inclusiva, enfim, com quem entendam que seja apropriado. Neste link até ao dia 8 de outubro, têm a possibilidade de aceder à plataforma e, portanto, de explorar livremente sem qualquer restrição. Esta apresentação que eu vou fazer também fica disponível. Portanto, a doutora Ana Neves vai partilhar o link na qual podem aceder à mesma. Então, começando pelo princípio, Ensinar e Aprender Português é uma plataforma interativa que visa um ensino de qualidade da leitura e da escrita e, portanto, este primeiro ponto remete-nos para as aprendizagens essenciais e também para a abordagem multinível contemplada no Decreto-Lei 54, mais especificamente para as medidas universais. É ainda enquadrado nesse mesmo decreto. Ela inclui um conjunto de provas de rastreio para o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de escolaridade, que permitem a identificação de alunos em risco, a monitorização das aprendizagens. Esta monitorização permite ao longo do tempo não só verificar se os alunos em risco estão a evoluir, mas também ir identificando alunos que ao longo do tempo vão aparecendo com dificuldades. E por último, ela permite a diferenciação pedagógica a qual é efetuada tendo por base quer os rastreios da monitorização, quer das provas de rastreio, quer eventualmente das percepções individuais que os professores têm acerca dos seus alunos. Já vou explicar de modo detalhado depois como se faz então esta diferenciação pedagógica. Nós temos uma equipa alargada da área da educação, linguística, psicólogos, professores, isto porque, na verdade, nós temos que atender a um conjunto diversificado de áreas dentro das aprendizagens essenciais, nas quais cada um de nós é especialista em algumas destas áreas, e, portanto, nós atendemos ao perfil dos alunos à saída da escolaridade, as aprendizagens essenciais, orientações decorrentes do Decreto-Lei 54, de 6 de julho de 2018, e todas as atividades que foram construídas, elas estão assentes nos dados de investigação sobre a aprendizagem e ensino da leitura e da escrita, sobre as teorias da aprendizagem e da motivação e toda a avaliação na perspectiva de rastreio e de monitorização das aprendizagens. O que é que a plataforma permite? O ensino universal para todos os alunos de cada um dos anos de escolaridade e a educação pedagógica, um ensino que pode ser presencial, portanto ela pode ser usada em sala de aula, à distância ou em regime híbrido. Em sala de aula ela permite o trabalho com o grupo todo, do grupo turma, o trabalho autónomo do aluno e o reforço das aprendizagens em casa. Nós temos aqui uma breve apresentação de como é que a plataforma está organizada, portanto esta linha verde central
Ela representa todas as atividades de ensino e de recuperação que estão disponíveis na plataforma. O primeiro passo é a aplicação de provas de rastreio que é efetuada tipicamente na primeira e segunda semana de aulas. As provas avaliam 6 dimensões no segundo, terceiro e quarto ano: compreensão oral, da leitura, fluência de leitura, ortografia, fluência de escrita e gramática. No primeiro ano avaliamos as competências facilitadoras da aprendizagem da leitura e da escrita. Estas provas de rastreio permitem então identificar em cada um dos anos os alunos que estão em risco e a partir daí definir um plano de diferenciação pedagógica, e as provas de monitorização, que são repetidas 3 vezes no ano, elas permitem não só identificar a evolução dos alunos que foram sinalizados previamente, como também identificar os alunos que nós chamamos com dificuldades de aprendizagem de emergência tardia. Estes grupos de alunos tipicamente aparecem no terceiro e no quarto ano. No primeiro e no segundo eles estiveram razoavelmente bem, mas tipicamente, à medida que aumenta a complexidade nestes anos, também emergem outro tipo de crianças com dificuldades. Estas provas de rastreio são então aplicadas no início do ano pelo professor titular de turma, são cotadas de modo automático pela plataforma e uma semana depois o professor tem acesso na sua página aos resultados. Estes resultados são confidenciais, portanto, o que significa que cada professor e só ele é que tem os resultados da sua turma. Nos agrupamentos é possível aceder aos resultados, mas eles são tratados independentemente do professor e, portanto, o diretor tem acesso a todo o seu agrupamento na totalidade. No primeiro ano, aquilo que nós avaliamos são competências facilitadoras da aprendizagem da leitura e da escrita, não há feita distinção entre em risco e sem risco. É uma primeira informação porque permite ao professor determinar qual é o nível em que as crianças se situam e, eventualmente, para aquelas que seja necessário, a plataforma tem uma área específica, que é a consciência fonológica, que é uma competência facilitadora particularmente importante e para a qual alguns alunos poderão ter necessidade de trabalhar com as atividades que lá estão disponíveis. Isto é um modo como as crianças entram na plataforma nas provas de rastreio, que são digitais, mas também existe a possibilidade de serem feitas numa versão papel. E vou mostrar agora, ampliando a tela, aquilo que são os resultados que cada professor vai obter a partir do segundo ano. Como podem ver, nós temos aqui estas colunas sem cores e com números que identificam a resposta dos alunos nas provas, e depois temos a cores, as crianças que estão sem risco e em risco. Temos ainda esta coluna mais colorida, com os tons de vermelho, amarelo e verde, que nos indicam o risco acumulado. O risco acumulado não é mais do que a identificação do número de áreas nas quais as crianças estão a apresentar dificuldades. Por exemplo, quando nós olhamos para a primeira coluna, nós verificamos que há 4 crianças que estão em risco numa das competências, elas são variadas, portanto, esta aqui, por exemplo, é na fluência, estas estão na compreensão do texto ouvido. A criança que está aqui a verde significa que não tem risco em nenhuma das áreas, e há aqui um aluno que está em risco em todas as áreas. Estas situações de risco acumulado, portanto, acumulado é nas 6 áreas que são avaliadas com as provas de rastreio, é uma indicação para que esta criança possa ser encaminhada para a equipa EMAI ou para a equipa multidisciplinar, no sentido de fazer a avaliação, uma vez que é necessário perceber se pode haver algum tipo de problemas que esteja a dificultar a aprendizagem, mas será uma avaliação já mais especializada do que aquela que comporta a plataforma, envolvendo dimensões adicionais. A plataforma em si mesma, ela tem resposta para lidar com todas estas situações e eu vou explicar daqui em breve como é que isso é efetuado. Deste lado, nós temos um outro tipo de dados a que o professor tem acesso e que diz respeito a como é que a turma funciona no seu conjunto, ou seja, aquilo que o professor tem possibilidade é não só de ver aluno a aluno, mas também de ter uma visão de toda a turma. Aqui temos o exemplo do risco na leitura, em cada uma das competências avaliadas, e aqui o número de alunos distribuído por sem risco, com uma competência pelo menos em risco e com risco acumulado em todas as competências. A plataforma contempla, como dissemos no início, as aprendizagens essenciais, o perfil do aluno, e as atividades de ensino que são propostas incluem a aprendizagem da leitura e da escrita, mais especificamente as regras de correspondência fonema-grafema, grafema-fonema, o ensino explícito da compreensão oral e da leitura, fluência de leitura, ortografia e gramática, produção textual e educação literária. Este é o modelo de apresentação típico das atividades, que poderão depois explorar, então, se acederem à plataforma. E agora sim vou falar um pouco sobre o modo como nós conseguimos fazer a diferenciação pedagógica dentro da plataforma. Bom,
Bom, sempre que o professor abre uma atividade, tem um pequeno botão localizado mais ou menos nesta zona que ao clicar ele pode vir parar a este espaço. Isto fica aqui por defeito, a seguir o professor identifica a data de início e a data de conclusão que ele prevê para a tarefa e a seguir tem a possibilidade de alocar para quem é que a atividade deve ser realizada. E de facto há aqui vários níveis. Nós podemos ter para o grupo de turma, por exemplo, no caso da recuperação das aprendizagens, isto pode ser alguma coisa que pode ser necessário para todos os alunos da turma numa determinada área. Depois temos a possibilidade, que ainda não se encontra dentro da definição pedagógica, mas para as pessoas que têm turmas mistas, é possível alocar, por exemplo, 10 alunos no primeiro ano, se for esta a composição da turma, toda uma atividade para todos, e para os alunos do terceiro ano, uma outra atividade. Portanto, o aluno, quando abre a plataforma do seu lado, ele tem uma indicação sobre o que deve fazer e que é recomendado pelo professor. E depois passamos para um nível já de diferenciação, na qual o professor pode alocar o aluno a uma determinada atividade, de modo a que ele faça exatamente as atividades que são necessárias. Por exemplo, naquele exemplo que vimos sobre o resultado de uma turma que era naturalmente fictícia, se um aluno tem dificuldades de compreensão oral, esta atribuição será só sobre compreensão oral, quem tem problemas de fluência de leitura só vai trabalhar fluência de leitura e, portanto, o aluno sabe que tem isso para fazer. Por sua vez, quando o aluno termina a atividade, o professor sabe que a atividade foi realizada e sabe qual foi o resultado que o aluno obteve. A plataforma está programada de tal maneira que todas as atividades são cotadas dentro da própria plataforma e, portanto, está dispensado o professor fazer a correção de trabalhos de casa ou de outros que ocorram durante a aula, mas tem sempre acesso a esses mesmos resultados. Por sua vez, os alunos têm sempre feedback ao longo da realização das atividades, seja neste âmbito, seja nos modelos em que o professor esteja a lecionar. Este feedback pode ser sonoro ou pode ser explicativo e, portanto, cada aluno saberá como é que está a evoluir em termos da realização das atividades. No terceiro ano de escolaridade, nós este ano introduzimos uma área que se chama Relembro o que aprendi. Isto tem muito a ver com a preocupação que há em retomar atividades que possam ser, termos atividades que permitam superar dificuldades que resultam, que não são propriamente dificuldades, são mais não aprendizagens que resultaram do contexto pandémico em que vivemos durante os últimos tempos. Mais uma vez, os resultados das provas de rastreio permitirão ao professor saber em que áreas é que os vários alunos devem fazer as atividades, portanto não é preciso fazer tudo com todos, e portanto farão aquelas que são necessárias. Há também outro aspecto importante que é, eu estou agora aqui com o terceiro ano, como podem ver aparece o primeiro e o segundo, o quarto ano só estará disponível para o próximo ano. Para além destas atividades que há de recuperação, o professor pode sempre escolher, dependendo dos alunos, atividades do primeiro e do segundo ano, de modo a recuperar, digamos assim, não aprendizagens que tenham sido feitas previamente. Por último, nós temos aqui a família Compreensão, a equipa Compreensão, peço desculpa, que vai constituída por um conjunto de 8 tutores virtuais que acompanham os alunos e lhe proporciona feedbacks e instruções para a sua realização. Um aspecto muito importante da plataforma é a existência de crachás, portanto, à medida que os alunos vão realizando as atividades, eles vão tendo feedback sobre o seu desempenho e, para além disso, quando eles atingem um certo nível de mestria, eles têm um conjunto de crachás que lhes são atribuídos e que eles podem partilhar no mural da plataforma. O mural é uma espécie de Facebook entre o professor e os seus alunos, na qual o professora está com o... desligou o microfone. Sim, já está. Portanto, estava a falar nos crachás, certo? Não sei se ainda expliquei os crachás. Se calhar é melhor sim. Sim, então os crachás são atribuídos quando o aluno atinge um certo nível de mestria e este nível, quando eles obtêm esse nível de mestria, recebem um crachá. Este crachá pode ser partilhado no mural, que era o que eu estava a explicar, que funciona quase no modelo de Facebook, entre professor e aluno, no sentido em que o aluno coloca isto neste espaço virtual e o professor tem acesso a este crachá e pode dar feedback ao aluno, escolhendo a opção like, ou gostar, ou então escrevendo um pequeno comentário acerca do mesmo. Portanto, ainda dentro
bastante grande, tenho que reduzir agora o tamanho. Nós temos ainda dentro da plataforma atividades de expansão do conhecimento, que esta é uma preocupação também muito grande. Eles podem aparecer antes ou depois de uma determinada tarefa. Tipicamente aparecem antes das atividades de compreensão, quando é necessário conhecimentos para compreender um texto, ou depois das mesmas, como uma oportunidade para o aluno expandir os seus conhecimentos do mundo. Além disso, há também um dicionário virtual, que será acompanhar o aluno do primeiro ao quarto ano, e no qual ele irá registando as palavras novas que vão sendo identificadas. No sentido de promover a autorregulação, nós temos também sempre a identificação dos objetivos de aprendizagem de cada atividade. Para além disso, nós temos um conjunto de ações preparadas para apoio ao professor, ou seja, todas as semanas há uma reunião recorrente em que as pessoas podem entrar e sair, colocar a sua dúvida, podem nunca entrar, depende de cada professor, é uma escolha. Há ainda um suporte online ao utilizador, neste período que vem aqui indicado, podem ainda contactar por e-mail ou por contacto telefónico. Temos um conjunto de embaixadores de leitura, que são professores e outros técnicos dos agrupamentos, que fazem a ligação entre nós e os professores e que podem recolher, por exemplo, dúvidas que se apresentam a todos os professores e colocá-las diretamente à equipe. Há ainda ações de formação que são oferecidas ao longo do ano. Tudo o que está aqui é de caráter opcional. Por último, se pretenderem aceder à plataforma, à brochura da plataforma, podem clicar neste link e aceder à mesma, e temos novamente então aqui as credenciais para poderem inscrever. Estamos então neste momento dentro da plataforma. Aqui deste lado temos as coisas didáticas, a avaliação com as provas de rastreio, os resultados, uma descrição, as várias atividades. Portanto, clicando em cada uma delas, eu entro em cada uma das atividades que aqui estão disponíveis. Neste momento estou no primeiro ano. Talvez possa, por exemplo, apresentar dentro do Aprenda a Ler e a Escrever uma das atividades, como, por exemplo, vou escolher a atividade de ensino da letra G, das regras de correspondência, e vou escolher umas atividades específicas, que é a caça à sílaba. A minha escolha por esta atividade tem a ver com o facto que esta é uma das atividades que os alunos gostam imenso. Portanto, eles, enfim, isto tem funcionado muito bem com os nossos alunos, mas esta é uma das mais, daquelas que eles preferem de tudo o que está dentro da plataforma. Estão a ouvir? Não ouvimos não ouvimos a plataforma, ouvimos-la assim só. Quando compartilha tem que fazer o som também. Ouve as palavras, descobre a sílaba ou as sílabas que faltam. Completa a palavra. Atenção, que em algumas palavras tens de descobrir todas as sílabas que são precisas para as escrever. Bigode. Primeiro aspecto, estes dois botões podem ser clicados o número de vezes que a criança quiser. Portanto, o que significa que há crianças que ouvem uma vez e percebem logo, há outras que têm que repetir, quer porque têm mais dificuldades, quer porque são bilíngues e, portanto, precisam de mais tempo e mais vezes ouvir a instrução. Bigode. Agora, o que a criança faz, podem ver, é arrastar a sílaba e agora, quando ela clica neste botão, aparece-lhe imediatamente Fogão. o sinal de erro. Eu agora vou-me enganar, está bem? E este é um Agulha. tipo de instrução que aparece para a criança perceber que, de facto, não respondeu bem. Nós temos aqui algumas das fases que já estão preenchidas, porque, na verdade, quando Formiga. estamos na letra G, não é ainda possível, os alunos ainda não aprenderam todas as consoantes, e, portanto, nesse caso, ela já está aqui colocada e nós vamos avançando. Gota. Nós também não tivemos a preocupação de estarmos Gorro. a assegurar que todas as palavras que aqui aparecem são conhecidas pelo aluno. Isto porque, na verdade, qualquer atividade deve ter o potencial de expandir o vocabulário do aluno. Portanto, se ele não souber o que é, vê a imagem e pode sempre perguntar ao professor. Gume. Figo. Gaivota.
galo. Pronto, e aqui o que acontece é que quando a criança completa as tarefas, atingiu, enganei-me uma vez, portanto, mas mesmo assim o meu nível de mestria foi elevado, eu tenho aqui então a possibilidade de receber esta informação de que estou muito bem, e há aqui 3 opções, que é sair, partilhar no mural ou jogar outra vez. E este jogar outra vez é particularmente importante, porque crianças que tenham obtido, por exemplo, esta estrela ou esta, elas não têm direito ao crachá. Portanto, o que acontece é que esta criança que teria respondido teria já o seu crachá, as que não o tiveram, elas podem repetir até conseguirem atingir o crachá. E esta obtenção de crachás é um forte fator de motivação. Isto é reforço externo, como estão naturalmente a compreender, e tem funcionado muito bem, porque as crianças todas querem ter crachás. E, portanto, isto é uma forma de insistir, digamos assim, para que a criança persista numa atividade até que a consiga fazer com sucesso. Helena, não sei se tem tempo para mais algo. Obrigada. Não, professora, infelizmente não. Está bem? Exato, não, já infelizmente não temos, porque ainda temos o vídeo do PNL para passar, mas foi bom podermos ter mostrado a plataforma, né, e termos tido tempo para isto, para esta atividade pelo menos. Obrigada, professora Yolanda. Vamos então seguir com as apresentações, e neste caso vou passar a apresentar o vídeo do PNL. E o vídeo do PNL, já estou aqui, exato. Portanto, o PNL preparou um vídeo para ser apresentado aqui, uma vez que eles não podem estar presencialmente, que está disponível no site, que depois vão ter a oportunidade de ver, desde setembro de 2020, que a plataforma está de acesso livre. Ela é destinada a docentes e pais e foi criada com o apoio financeiro da Fundação Belmiro de Azevedo através do EduLog. Todas as questões sobre a plataforma devem ser enviadas ao PNL através do e-mail que a minha colega vai colocar no chat para vocês poderem ter essa informação também. Vamos então ver o vídeo. Vou só ver, peço desculpa, vou só confirmar se tem o som ligado. Tem. Desde a sua criação, o Plano Nacional de Leitura desenvolveu projetos e iniciativas para a promoção da leitura e estudos sobre como leem os portugueses. Para ir mais além e contribuir para melhorar a aprendizagem da leitura e da escrita, o PNL associou-se ao EduLog, uma iniciativa para a educação da Fundação Belmiro de Azevedo. Juntos desenvolveram a Ler, uma plataforma que pretende estimular uma mudança positiva na formação de novos leitores e escritores. A Ler, financiada e desenvolvida com o apoio técnico do EduLog, está disponível no site do PNL e do EduLog desde setembro de 2022 e é de acesso livre. O objetivo da Ler é aproximar a ciência à prática pedagógica. Reunimos para isso o esforço de investigadores e docentes e juntos temos procurado tornar o conhecimento científico mais acessível, agregando, sistematizando e divulgando informação científica, resultados de estudos, evidências de práticas educativas, programas de intervenção e exemplos de boas práticas. No fundo, informação que é útil para quem ensina a ler e a escrever, educadores de infância, professores do primeiro e do segundo ciclo e pais. Hoje temos conhecimento científico e recursos que são muito úteis para melhorar a forma como se ensina a ler e a escrever. Conhecemos os componentes envolvidos na leitura e na escrita. Sabemos como se desenvolvem ao longo da aprendizagem e conhecemos os fatores que a podem condicionar. Conhecemos as metodologias de ensino e abordagens pedagógicas que asseguram uma aprendizagem mais efetiva. Dispomos de procedimentos de avaliação que permitem pôr em evidência a progressão do aluno, detectar dificuldades e conhecemos formas de intervenção que podem ajudar a superá-las. Os conteúdos da Ler estão organizados por etapas que correspondem à desejável evolução da aprendizagem da leitura e da escrita. Em Preparar, aborda-se o que pode e deve fazer-se desde a mais tenra idade, estimular o desenvolvimento linguístico, promover o contacto com livros e exercitar o que será útil para aprender a ler e a escrever. Em Aprender, debruçamos sobre a fase inicial da aprendizagem, porque a leitura e a escrita são os alicerces de todo o percurso escolar, pessoal e profissional. É absolutamente crucial garantir o sucesso na sua aprendizagem desde o início. O conhecimento que temos hoje é muito útil para tornar o ensino nesta fase mais eficaz.
Em desenvolver, foca-se a evolução das habilidades de leitura e de escrita, que dependem essencialmente da consolidação de mecanismos básicos, da sua fluência e das competências linguísticas. É importante estar atento à progressão, ensinar estratégias e estimular a autonomia do aluno. Em reforçar, abordam-se as dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita. A boa notícia é que, quando detectadas e identificadas cedo, a maioria pode ser superada. A LER disponibiliza 3 tipos de conteúdos. Textos de divulgação científica, a ciência mostra, que abordam as descobertas mais importantes para uma prática pedagógica informada e das quais é possível derivar um conjunto de recomendações sobre como ensinar, avaliar e monitorizar o progresso do aluno. A ponte entre a ciência e a prática pedagógica faz-se através de atividades e materiais que são cuidadosamente pensados e elaborados e exemplificam e concretizam as recomendações. Em Para Usar, disponibilizamos então exemplos de atividades e materiais de suporte à prática. Todos os textos de divulgação científica têm a mesma estrutura. Começam pela definição de um conceito, explicam a sua importância para a aprendizagem da leitura e da escrita e focam a evidência científica mais relevante. Cada texto sobre o que a ciência mostra tem associado um conjunto de recomendações que derivam desse conhecimento. Nas recomendações, todas com a mesma estrutura, propõe-se como promover a aprendizagem, abordando metodologias de ensino e práticas pedagógicas fundamentadas. Sugerem-se procedimentos para avaliação e monitorização da progressão do aluno. Os recursos para usar são disponibilizados e apresentados através de uma ficha técnica, que descreve de forma sintética o objetivo da atividade, o contexto mais adequado à sua aplicação, o material necessário, a instrução a dar, os aspectos do desempenho do aluno a que o docente deve estar particularmente atento, as diferenciações pedagógicas a introduzir quando as crianças manifestam dificuldades. A LER encontra-se ao serviço da educação e está disponível para todos. Muito bem, portanto já vimos o vídeo da plataforma e a Ana também já colocou a informação de contacto acerca da mesma do Plano Nacional de Leitura. Portanto, a 3 minutos das 50, cumprimos o tempo, vamos ter aqui um espaço para questões, comentários, o que quiserem perguntar. Normalmente não costuma haver muitas questões, porque é demasiada informação para assimilar, não é? Mas também foram muito claras as apresentações, portanto eu vou lançar a primeira, para a doutora Inês. E tem a ver com o público-alvo da plataforma. Quais são os alunos aos quais se destina a plataforma de Lexplore? Obrigada, doutora Helena. Os alunos-alvos normalmente têm sido os do 2º, 3º e 4º ano. E também 5º e 6º, digo também 5º e 6º porque o 2º, 3º e 4º são obviamente os preferenciais. Primeiro não tanto porque já ainda não sabem ler, ou estão na aprendizagem da leitura, portanto o primeiro teste teria que ser feito só no 2º período, portanto não é considerado muitas vezes pelas escolas que compense. E 5º e 6º, numa forma de continuar a seguir o rastreio dos alunos, ou seja, quem faz o 2º, 3º e 4º e depois quer continuar a seguir para o 5º e para o 6º. E portanto serão esse o público preferencial, o alvo do Lexplore. Também é dirigido a todos os alunos, ou seja, não é só para os alunos com dificuldades de aprendizagem, é para todos. Além disso, pelo que se vê, por isso é que há alunos médios, acima da média, abaixo da média e por aí fora, fazer só ou aplicar só aos maus alunos, aos que têm dificuldades, é justamente retorno. Portanto, isto é sempre para todos os alunos, para as turmas, para as escolas e para os agrupamentos, destes anos em preferencial. Obrigada, doutora Inês. Professora Fernanda, professora Yolanda, peço desculpa, queria perguntar-lhe, falou na apresentação, na sua comunicação acerca da plataforma, a questão de uma intervenção universal e, portanto, percebe-se que a plataforma é utilizada com todos os alunos e numa perspectiva de educação inclusiva, ela até se enquadra naquilo que são os modelos multinível e lhe pedir para, assim, de forma sucinta, poder-nos explicar um pouco mais. Obrigada. Então, os modelos multinível implicam vários aspectos. Um deles é, de facto, um ensino universal, de qualidade, e por qualidade entende-se a transferência de conhecimento científico para as práticas pedagógicas. Por isso é que no início, quando eu explicava quais são os fundamentos e o que é que considera, não só referir os aspectos relacionados com
com as aprendizagens essenciais, o perfil do aluno e o decreto-lei, mas também a todo o corpo teórico que está subjacente à plataforma. Esta é a primeira questão dos modelos multinível. A segunda é que os modelos multinível organizam-se com respostas que visam atender aos alunos que têm vão estando em risco. Este é um conceito importante, porque a ideia é evitar que o aluno entre numa situação de dificuldade, daí ter-se incluído provas de rastreio, que é outra dimensão dos multinível, e esta monitorização também é outra das dimensões do modelo multinível, e para além desta identificação de alunos que podem estar em risco, ela permite também responder a esses alunos através de medidas diferenciadas. E, na verdade, quer o professor titular de turma, quer com o apoio do professor de Educação Inclusiva, ele pode alocar atividades específicas tendo em conta aquilo que é o nível do aluno. Ele pode estar no 3º ano e fazer atividades do 2º ou do 1º ano, correspondendo, digamos assim, ao seu nível de competências. Eu gostava de acrescentar um ponto, que é, quando nós falamos de diferenciação pedagógica, nós estamos sempre a falar da recuperação das aprendizagens e da sua consolidação, que é obviamente uma preocupação generalizada, mas nós também temos alunos excepcionais. E, portanto, a virtualidade de uma plataforma virtual é que ela permite também o plano de desenvolvimento para alunos de alto rendimento. E, portanto, o que significa que, de facto, não é obrigatório que todos os alunos vão todos ao mesmo ritmo, e esse é outro aspecto também que é muito importante. E, portanto, nós, tanto podemos fazer diferença pedagógica para aqueles que têm mais dificuldades, como pensando também naqueles alunos que têm um nível excepcional de capacidade. E isso penso que é um aspecto que é muito importante. A decisão é apenas do professor de escolher as atividades que se ajustam àquilo que é o nível dos alunos. Obrigada, professora Yolanda. Portanto, não sei se há mais questões depois destas duas de abertura. Se não houver mais, agradeço muito a vossa presença nesta sessão. Desejo a todos um excelente ano letivo, com muita saúde e sucesso. E para sair desta sessão e entrar na próxima, que começa às 11, basta clicar no botão sair no canto inferior direito do vosso ecrã. Muito obrigada pela atenção.